Senhoras e senhores, permitam-me lhes cumprimentar na mesma sequência, rogar votos de uma ótima semana para você que está aí na nossa tela da Mindcast. Está a começar o programa, o podcast, o debate, diálogos educativos, aqui onde palavras sempre iluminam caminhos. Eu sou Altafo Ibrahim, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 em ponto no território moçambicano. E tu que estás aí na sua tela, não deixe de partilhar este vídeo para todos os seus vizinhos, primos, irmãos, amigos, namoradas e namorados, esposos e esposas, para toda a gente aí acompanhar aqui os diálogos educativos. Mais uma terça-feira, mais um episódio que nós trazemos o melhor de debate ligado à educação, e hoje não vai ser diferente. Nós trazemos aqui duas figuras incontornáveis no mundo do saber, posso assim os denominar. Nós vamos falar da saúde mental e o seu impacto direto no desempenho escolar, porque sim, sabemos que há uma relação muito direta entre a saúde mental e o seu desempenho escolar, e nós trazemos aqui especialistas que vão naturalmente debruçar-se a respeito desta temática que é muito importante para a sociedade. Do meu lado direito, olha, minha produção está sempre, e isso é muito bom, estou a gostar porque estão a ouvir aquilo que são as minhas recomendações, trazermos sempre aqui mulheres no nosso programa, para mostrarem o seu saber. Do meu lado direito nós temos a doutora Mirela Sibel, permita-me lhe chamar assim, doutora Mirela Sibel, psicóloga, especialista em psicologia escolar, né? E melhor assim ela vai dizer também. E do meu lado esquerdo nós temos John Sérgio, estudante universitário, conhecido em inglês, se eu não estiver em erro, ok? E formador de matemática, física, certo? Estou certo? Peço aí algumas explicações, já, doutora? Preciso de algumas. Mirela Sibel, por favor, seja bem-vinda ao nosso Diálogos Educativos. Não foi fácil tê-los aqui. Não foi fácil, mas cá estão, e seja bem-vinda. Cumprimenta quem nos assiste e esteja à vontade. Boa tarde, eu sou Mirela, sou psicóloga clínica e terapeuta escolar infantil. Uau! John, undefeated, como eu prefiro lhe chamar, mas fica à vontade, cumprimenta quem nos assiste aí e vamos a isso. Boa tarde, meu nome é John Sérgio e sou professor de inglês, matemática, física, por aí. E sou estudante também ainda. É Exato. isso. Bem, é uma palavra, John. Como você descreveria a escola hoje? É uma palavra. Mas relativamente ao ensino em Moçambique. Sim, é Moçambique. É uma palavra só. Como você descreveria? Quadrado. Quadrada. Mirela. Uau! É uma palavra. Em uma palavra, como eu descreveria a escola? Sim. Esperança. Esperança, quadrado. Uau! Isso está interessante. Quadrada, esperança. Muito bem. Agora, qual é a sua primeira lembrança de pressão escolar que já tiveste? Pessoal, lembrança pessoal? Sim. Aquisição de notas altíssimas. Ok. Isso despertava, se calhar, em mim uma pressão absurda. E vou referenciar, foi a melhor estudante, foi a melhor estudante na universidade em que ela estava a frequentar, foi a melhor estudante do seu curso, e meus parabéns. Fiquei bastante feliz de saber que há uma vizinha, uma amiga, uma colega que naturalmente foi a melhor estudante, sempre foi meu desejo, meu sonho, ainda continua a ser, quiçá lá em PhD e tudo isto mais possa ser o melhor estudante. Qual é a sua primeira lembrança de uma pressão escolar? A primeira lembrança de uma pressão escolar Que já tiveste? Relativamente a notas altas também. Porque eu tinha notas altas, mas houve um tempo em que decaí. Então depois comecei a sofrer muito a pressão para recuperar aquelas notas. Notas. Ok, muito bem. Nesse nosso primeiro ponto nós vamos debater aqui sobre o que é saúde mental. Para quem está lá em casa, nos compreender melhor e acompanhar o nosso debate de forma convidativa. Vamos começar mesmo com a nossa psicóloga. Como é que podemos definir saúde mental no contexto escolar? Bom, primeiro, saúde mental. Exatamente. Saúde mental é um estado de completo bem-estar emocional. Não necessariamente ausência de problemas, mas o saber lidar de forma bem positiva com os altos e baixos da vida. Ok. No contexto escolar não tem muita diferença, né? É saber lidar com os altos e baixos dentro do contexto escolar. De forma positiva também.
Uau, isso é muito interessante. E, John, na tua vivência, quando é que começaste a perceber que a tua saúde mental influenciava nos teus estudos? Experiência mesmo. E dizer que fique à vontade, movimento o microfone quando quiser e como quiser, para a tua tranquilidade, a Mirella também. Okay. Fique à vontade. Estamos em casa, ok? Estamos em casa. Fique à vontade. Quando eu estava a fazer o segundo ano de universidade, eu tive chama-se crise existencial. Então, por um tempo até não ia à faculdade e tal. Okay. Meu rendimento caiu muito nesse tempo, mas é porque eu não estava bem mentalmente, então não conseguia ter um bom aproveitamento na área acadêmica. E isso prejudicava-te muito? Muito. Quase perdi o semestre todo. Ok. Bem, sabemos que a saúde mental não é só a ausência de doenças mentais, como aqui a doutora referenciou, é um equilíbrio emocional, ok? E estudantes emocionalmente estáveis têm um rendimento escolar inferior. Isso é visível desde o ensino primário, pode-se naturalmente testemunhar, e o John aqui como um estudante acaba trazendo aqui as suas experiências que naturalmente vivenciou da sua instabilidade emocional, que acabou influenciando de forma direta naquilo que é o seu aproveitamento. Como especialista, como psicóloga, quais são os sinais que os professores e pais devem observar para identificar problemas de saúde mental em estudantes? Bom, são vários, né? Que às vezes muito ignorados. Okay. Mas eu posso listar alguns que são comuns na instituição em que eu trabalho. Pois. Porque eu trabalho numa instituição de ensino. Vamos lá. Mudança de rotina, mudança de humor, isolamento, mudança e falta de interesse nas atividades que normalmente a pessoa fazia. Okay. Vamos lá. O que mais eu posso listar? Bom, estas são... Eu diria são sinais muito mais comuns e observáveis nas pessoas dentro do contexto escolar. Eu acho que os professores, assim como os pais, devem prestar atenção principalmente nestes sinais, que são os visíveis, né? Porque tem conflitos internos também que, se a pessoa não souber expressar-se, exteriorizar, não tem como sabermos que está a passar por uma situação má, eu diria. Então, estes são os sinais visíveis que devemos prestar atenção. Mas antes de prestarmos atenção, eu penso que, John, nós como jovens, há uma falta de comunicação entre nós e os nossos pais, primeiro, ok? Logo, a primeira barreira que existe é nós nos abrirmos com os nossos pais e encarregados de educação. Já existe aqui primeiro essa barreira de eu ter que tudo bem, agora tudo bem, está perfeito? Está perfeito agora? Eu consigo perceber aqui que há uma barreira, há uma falta de comunicação afável entre nós e os nossos pais. Nós temos que desconstruir ou eliminar essa barreira primeiro. Eu não tenho como desabafar com meu pai ou com minha mãe se não tenho esse tipo de proximidade. Nós temos aquilo, até existem memes que pai responde só ok. Você diz feliz aniversário, ele diz ok. Você diz te amo, diz já tomou sorvete, né? Sorvete já te subiu a cabeça, né? Ok? Então, como é que nós podemos primeiro eliminar essas cenas, John? Definitivamente, porque principalmente, eu não sei se é mais difícil para homens, não sei se isso é aquilo, mas eu quando me imagino, com que cara eu vou dizer ao meu pai que eu estou com depressão? Meu pai vai ficar tipo, o que é isso primeiro? Porque eles já têm em mente que eles sofreram muito mais do que nós. Então eles não tratam com relevância problemas mentais que nós possamos ter. Eles não levam aquilo a peito, mas eles também não têm culpa, não lhes falaram disso na altura. Então, de alguma forma, cabe a nós, que já temos essa informação, tentar fazer essa desconstrução com os nossos pais, daquilo que eles já têm em mente. Eles estão convictos que não faz sentido tu dizeres que não estás bem, então não vais te esforçar porque a vida está difícil, não sei o que, ele vai te dizer que a minha vida, meu pai, por exemplo, gosta de dizer vocês são muito preguiçosos. São frescos, são fofos. É frescura. Para o meu pai tudo é frescura.
Mas Porque é já frescura. tiveste a oportunidade de conversar com ele e dizer que não é frescura, você mostrar essa tua parte, esse teu saber dessa temática. Não. Agora, o que é que impede? Nós Provavelmente- temos que começar a fazer isso, mano. Provavelmente eu não sou muito, por eu não ser muito próximo do meu pai, então ainda não tive como fazer aquilo. Se eu vivesse mais com ele, provavelmente eu teria, não sei, se teria Agora está aqui tentado. meu desafio, para que você, a partir de hoje, procure essa proximidade, porque amanhã pode-se dar o caso de estares depressivo. Isso, mano, a figura paterna é uma figura emblemática, ok? E na nossa família, e há uma necessidade de nós termos os nossos pais como nosso suporte, como nossa inspiração. Ou pese embora, não só o pai, mas também a mãe, há mais pais, há pais mães, ok? Espero que tenham me percebido. E como formador, já tiveste situação de teres um estudante ou um aluno que estava a enfrentar alguns problemas que afetou-lhe psicologicamente e teve um baixo aproveitamento nas aulas que tiveste? E como é que você enfrentou isso? Como é que você ajudou isso? Ou lidou com isso? Por acaso foi uma menina, ela infelizmente não tem um pai desde pequena. Ok? Então ela sempre dizia que perdeu o pai. Ela dizia 0 meses, ela falava assim mesmo, eu tinha 0 meses. Então aquilo lhe afetava, porque havia dias em que ela estava triste assim, do nada. Ela é muito inteligente por acaso, e se aquilo lhe afetasse em dias de teste, então o rendimento dela baixava, não parecia a mesma pessoa. Se fosse na aula também, a assimilação dela daquilo que era falado era menor comparada àquilo que ela normalmente apresenta. Então, a melhor estratégia que eu encontrei foi de dar atenção, porque ali, para além da questão de não ter o pai com ela não tem nenhuma irmã, nenhuma pessoa muito próxima com quem pudesse conversar. Então, o que eu fiz foi tentar deixar ela o mais próxima, garantir que ela estivesse o mais à vontade possível para conversar comigo acerca de qualquer coisa. Isso ajudou, porque sempre que ela estava triste, estava numa dessas crises, ela vinha falar comigo, então já sabia que não, hoje ela está assim, hoje ela não está bem, já sabia como lidar. Adiar um teste ou uma aula para um aluno ou uma aluna que está a enfrentar alguns problemas pessoais, mentais, nesse caso, é uma saída também? Eu acho que é, porque se nós queremos avaliar a capacidade do aluno e naquele momento o aluno não está totalmente capaz de ser avaliado, então de que serve? Aquela avaliação não é do aluno naquele estado em que está. Ok. Não naquele estado em que se encontra, melhor. Mas não é a avaliação do aluno como tal, como um todo. E uma das coisas que eu estudava no período pós-laboral e estudava com muita gente, eu era o mais novo, ok? E uma das coisas que eu ficava tipo, estes professores, estes docentes não estão a entender que nossos testes devem ser diferentes. Eu e uma senhora de 60 anos ou 50 anos, que para sair de casa para o trabalho é um esforço grande, depois ir para a escola, depois levar porrada na consciência e ter o mesmo teste com um puto como eu que saí de casa só, já matabichei, já almocei, tenho poucas cenas a pensar, deve ser diferente. Como é que você lida com essas questões? Porque também são questões mentais, né? Ou psicológicas, podemos assim considerar. Como é que podemos lidar com essas situações? Ok. Como é que você lida com essas questões de ter docentes, ter estudantes de jovens, senhores ou senhoras mais altos, mais velhos, e dar o mesmo teste, dar a mesma formação? Tem alguma forma de preparação mental para eles? Talvez seja difícil, em termos de logística, estar a dar testes diferentes de acordo com a idade. Para mim seria o aconselhável, né? De acordo com a idade e com a situação de cada pessoa, seria o aconselhável. Talvez seja difícil. Então é onde vem o papel do formador como tal. Porque o que acontece é que muitos não prestam atenção a detalhes como estes. Então tem pessoas que precisam de mais atenção durante o momento da explicação mesmo. Precisam de uma preparação mais forte. Então são coisas que nós podemos procurar. Tu vês que este tem mais dificuldades, então precisa de ser preparado por mais tempo, ou precisa de uma intensificação na preparação. Tu intensificas. E não é porque estás a te desleixar com o outro que tem uma facilidade maior. Tu estás a ver que este precisa menos de ajuda e este precisa mais. Então tu dás... seria uma espécie de
Nós gostamos muito de igualdade, eu gostaria mais para estarmos perto de equidade. Equidade, Sim, ok. estaríamos próximos de equidade, dar a um de acordo com aquilo que ele precisa. Hoje. Doutora, quais são os sinais mais comuns de que um aluno está com a saúde mental afetada? Olha, dos que eu citei, que são Ok. os principais, Ok. e então vamos lá acrescentar. Normalmente as crianças exteriorizam pouco, então eu diria que a maior parte dos sinais não são físicos. Vamos lá, a criança não vai isolar se tu veres, mas vai ter algum conflito mental, Ok. vai ficar com uma tristeza profunda, vai ter uma crise de pânico, mas isso não vai exteriorizar no meio de todo mundo, mostrar. Não. Então, a maior parte desses sinais, como eu já disse, são mesmo internos. Há uma grave dificuldade de exteriorizar. Ok? Ok. Daí a intervenção. Não só na criança, ou na pessoa, no indivíduo, né? Muito bem. Agora, nós sabemos muito bem que a ansiedade é o novo normal nas escolas, desde ensino primário, secundário até o mais alto nível, ok? E falta a formação dos professores. Eu sei muito bem, vocês como professores, como especialistas nisso, uau, meu celular caiu, mas ok. Falta de formação dos professores para lidar com crises emocionais nos alunos. Existe. Sabemos muito bem que o Instituto de Formação de Professores não forma para que estes futuros professores lidem com questões do gênero. Uma pergunta de partida: a pressão vem mais da escola, dos pais ou dos próprios estudantes, doutora? Olha, honestamente, não vem de ninguém. Ok. Vem de todo mundo. Não podemos entregar uma porção de responsabilidade à escola, ou apenas à família, não. A responsabilidade é de todos. Eu costumo dizer que existe um triângulo na educação, né? Como psicóloga. Existe um triângulo de comunicação e todos os elementos desse triângulo devem contribuir para o fim único, que é a educação na plenitude, que é Exato. a família, a escola e o indivíduo em si. Se não existe comunicação, ligação, trabalho conjunto neste triângulo, ou se um dos elementos está a seguir caminhos disfuncionais, todos os elementos do triângulo estarão também a seguir caminhos disfuncionais. Exato. Não funciona. A família está debilitada, tem um problema. A educação aqui, o indivíduo vão falhar, alguma coisa vai falhar. Ok. Há um problema com a criança, a família e a escola também terão problemas. Então, este triângulo tem que ser 100% funcional. Compreende? Deve existir um equilíbrio entre Deve- este triângulo para que as coisas Claramente. passem para frente. Claramente. Tu estás bem na escola, vais a casa, recebes uma porrada do teu pai. Teu pai não é receptivo. Tua mãe, não é uma mãe amorosa. Terás medo de voltar para Há casa. mães que não são amorosas. Obviamente. Eu sou terapeuta, eu sou psicóloga. Eu tenho N casos, claro, não vou divulgar, né? Mas Ok. eu tenho N casos de genitores, de pais, mães, que não são nem um pouco, eu diria, mães de pais, né? Ok. É comum, não é normal, mas é comum. Então, se um indivíduo é mais feliz na escola e triste em casa, qual é a motivação que terá exatamente? Ou se é muito feliz em casa e o oposto na escola, o que há deste indivíduo de saúde mental? O que esperamos dessa pessoa? Então tem que ter uma educação, tem que ter um equilíbrio, né, nesta educação. Este indivíduo tem que ter felicidade plena, se bem que é difícil alcançar, mas tem que ter felicidade plena tanto na escola quanto em casa. Aí sim, vamos caminhar de forma saudável rumo à saúde mental plena. Então, estamos a dizer aqui porque, num contexto mais geral, há pessoas que gostam de ficar mais na rua por conta do ambiente que não é saudável em casa. Jovens que vão para o trabalho e voltam 23, mas largaram às 17. Por quê? Dizem, estamos a fugir boca. Estamos a... mas não, levando na seriedade, eu penso que os meninos que vivem na rua
algumas vezes é por conta do ambiente não saudável nas suas casas. Não é porque aqueles meninos não têm onde dormir, o que comer e etc. Porque há uma cena que os pais têm hábito de dizer: mas eu dou tudo ele, eu dou tudo ela. Tudo é o quê? Tudo o quê? Tudo material. É que tudo para ti, não é tudo para mim. Exatamente. Estás a ver? Definitivamente. Exatamente. Então, eu dei tudo. Como é que ele foi se desviar? Como é que ele está na rua hoje em dia? Dá uma necessidade de prestarmos muito atenção nesse tudo que nós falamos. Tudo o que é. É material escolar, é dinheiro, o que é? São presentes, o que Porque é tudo? os pais agora acabam substituindo presentes pela ausência deles. Smartphones, TV, Playstations e etc. Mas vamos falar disso já. John, como é que você vê isso? A pressão de que lado está? Dos pais, dos estudantes, do sistema também educativo? Onde é que você pode naturalmente encontrar a pressão, de onde é que vem? Eu vou ter de concordar com ela. Ok. Os pontos que ela trouxe fazem muito sentido. A pressão vem de todos os lados. E se uma coisa não está boa, definitivamente as outras coisas também não estarão bem. O sistema de educação também influencia muito, concordo, ainda bem que puxaste esse ponto, porque eu estou aqui a lembrar que, por exemplo, em países em que há um nível maior de aproveitamento escolar, a Finlândia, a Dinamarca, são países em que o aproveitamento escolar é muito elevado. A Finlândia, por muito tempo, foi considerado o país com a melhor educação do mundo. E há muito enfoque no bem-estar das crianças. E é no exato. bem-estar em todos os sentidos, desde a questão de alimentação da criança. Eles olham, por exemplo, na Finlândia, não sei se ainda é assim, mas até há uns 2 anos não havia escola privada. Ok. Porque eles perceberam... Sim, até agora, confirmo, né? até agora. Então, não havia escolas privadas. A única privatização de escolas era no sentido de porque alguém prefere uma escola cristã, prefere uma escola assim, islâmica, muçulmana, exato. por aí, mas as pessoas não pagavam para a escola. Com que intuito? Eles percebiam que as crianças têm de estar bem em todos os sentidos. Então, para os ricos não terem aquilo de eu vou colocar minha criança na escola tal, sentiram-se obrigados a melhorar todas as escolas no bairro. Então, ali na Finlândia não há qual é a melhor escola desta zona. Todas as escolas são boas. Ok. Porque eles melhoraram. E quando eles melhoram o quê? O tempo que a criança vai ter lá, porque a criança ela vai se divertir, eles colocam coisas para que a criança fique feliz lá. Ok. A alimentação da criança estando na escola. E depois tem a questão de trazerem atividades que vão desenvolver a criança de acordo com aquilo que a criança melhor domina. Então, quando um professor na Finlândia te diz tu podes ser o que tu quiseres, ele está falando no verdadeiro sentido. Isso é literal. Exato. É literal. Tu podes ser o que tu quiseres, porque ele vai te mostrar que realmente podes seguir o caminho que desejares. Então, aquilo já te traz uma satisfação. Pois. E melhora o teu aproveitamento também. E por acaso, a Finlândia é também um dos países com maior índice de felicidade. Vamos para a Finlândia, ok? Vamos para a Finlândia, mas nesse mesmo contexto, eu acabo percebendo aqui, ou melhor, me aparece uma questão sobre escolas privadas e escolas públicas. A existência destes 2 modos de estudar, né? Ok? Escolas privadas e escolas públicas, traz algum tipo de desequilíbrio emocional no que toca a desigualdades sociais? Estamos a dizer, eu, na primeira pessoa, estudei numa escola pública, no ensino primário, em que já havia ali, primeiro que a sociedade está estratificada, ok? Já haviam ali diferentes classes na nossa escola pública, ok? Cada um com suas condições. Obviamente que algumas coisas afetavam psicologicamente. Eu com uma pasta eu usava a pasta da Unicef, uma que vinha escrito Viver para Melhor Aprender, uma cor azul, sem lanche, mas via putos ali com lanche, etc. Aquilo me afetava emocionalmente, mas eu dei a volta por cima, eu usava aquilo como uma força motriz. Eu tipo, poxa, eu tenho que ter essa cena, deixa lá, procurar alguma forma de aqueles gajos me darem esse lanche, ok? Ia ler mais, ia escutar mais músicas, aparecia ali, repava, chamava algum tipo de atenção para que eu estivesse também ali enquadrado e aquilo não me afetasse de alguma forma. E uma das saídas que é não olhar aquilo como uma forma de desmotivação ou de desigualdade, embora seja indiretamente, mas eu penso que acaba afetando. Afeta claramente. Ok. Né? Vamos lá.
é desequilíbrio. Pois. E tem uma coisa muito... uma coisa comum que acontece em Moçambique, no nosso país. As escolas privadas são colocadas muito no topo em termos de ensino, porque supostamente paga-se, então o ensino é excelente ou supostamente deve ser excelente. Privilegiado. As escolas públicas do governo são colocadas assim, lá embaixo. Exato. Eu não concordo muito com isso, porque experiência pessoal. Estudei de primeira a 10ª classe numa escola privada. Muito boa, por acaso, excelente. Concordo. Mas 11ª e 12ª eu fui para uma escola pública. Também confirmo. O ensino lá, honestamente falando, muito bom. Se fôssemos para colocar assim numa escala, estavam a andar assim as duas escolas em que eu estudei. Só que no entendimento das pessoas, ir para a escola pública era um downgrade. Yeah. Mas não é isso. Eu, em particular, não senti isso. Se bem que algumas escolas públicas, honestamente, sim, estão lá abaixo em termos de, educação, professores, entrega dos professores, capacitação, estão muito em baixo. Mas não coloquemos isso como definido, como um axioma, uma verdade absoluta. Exato. Não coloquemos isto assim. Eu penso assim, é uma experiência bem pessoal mesmo. Bem, com certeza, eu concordo também plenamente, mas uma das coisas que me aparece aqui é também um dos elementos que tem influenciado bastante no que toca à nossa saúde mental nos últimos tempos, é das redes sociais. Elas ajudam ou atrapalham a saúde mental dos estudantes? John, no seu ver? Eu sou da opinião que elas podem ajudar, mas maioritariamente têm atrapalhado. Por quê? Primeiro vamos começar questão de idade. Para crianças que estão na primária, na verdade eu diria até 14 anos, eu já não aconselharia que fizessem uso de redes sociais. Ficam expostas a muita coisa, a muita informação, que pode ter um impacto negativo. Esse é o problema das redes sociais, tudo está lá. Isso não deveria ser um problema se as pessoas já soubessem filtrar. Mas nós não vamos esperar que uma criança saiba filtrar como um adulto, porque até adultos não conseguem filtrar como deve ser. Então, esse seria o primeiro ponto. Para mim, a questão de exposição a muita coisa nas redes sociais. Ou melhor, a quase todas as coisas. E já que tem lá quase todas as coisas, tem também muita coisa negativa. Agora, quando já as pessoas passam para a parte da adolescência, é onde já vem com mais intensidade a questão de comparação. Costumamos dizer que crianças costumam ser mais felizes, entre aspas, e não é porque elas não têm essas coisas de comparação, mas elas levam com menos seriedade. É diferente para uma criança de 10 anos ver o colega com uma sapatilha bonita. Se nós pensarmos em um adolescente de 16 anos, ver o colega com uma sapatilha bonita, onde ele está ali de um sapato que todo mundo fica a rir, etc. Então, o impacto que aquilo terá é diferente. Então, quando adolescentes se expõem muito às redes sociais, eles veem estilos, padrões de vida que vão muito aquém daquilo que eles podem ter. E aquilo acaba lhes afetando. Chegam a cobrar os seus pais coisas que nem sequer têm capacidade de adquirir ou de fazer aquisição. Não fazem aquela questão não fazem questão de olhar ou de comparar realidades. Porque também é necessário, tu viste um sapato, tens de ver se aquele sapato está dentro da tua realidade ou não. Até mesmo para adultos. Eu vi algumas partilhas nas redes sociais de um carro de luxo numa universidade muito renomada aqui na cidade de Maputo, e até diziam, é muita pressão, colegas, que como vamos... Estudantes que usam carrinha escolar, teus colegas estão a trazer grandes máquinas, é uma pressão também, ok? Então, que acaba afetando de forma direta aquilo que é o seu desempenho escolar. Você já não fica preocupado com o que disseram na matéria, mas fica preocupado com poder se comparar aquelas coisas, mesmo que tu não possas ver de forma presencial, mas só de ver na internet, alunos, etc. Até mesmo tipo de lanche. Okay? Só de vermos assim nas redes sociais. Continua. Realmente afeta muito. Estás a ver, um colega está
de uma máquina. Eu não acompanhei, eu sou muito desligado das redes sociais. Qual era só para aquilo ali? Qual era a marca do carro? Não vi, mas qual era a marca do carro? Acho que era uma G-Wagon, parece, preta. Numa universidade aqui. Já imaginaste? Com um estudante. Né? E ao lado tinha um Benz branco, executivo, aqueles presidenciais, mano. É muita pressão mesmo. Mas eu acho que vai afetar, tu vais começar a te perguntar como é que ele conseguiu, onde é que eu estou a falhar. É o pensamento que as pessoas normalmente têm. As pessoas não têm... É como deveria se pensar, mas é raro as pessoas pensarem que cada um tem o seu tempo. As pessoas não devem ficar paradas porque pensam que cada um tem o seu tempo. Mas cada um tem o seu tempo conforme vai trabalhando, vai lutando para conquistar aquilo que quer. Então isso não pode nos afetar mentalmente. Acha que o governo tinha que regular o uso das redes sociais, pelo menos no que toca à questão de idade? Sim, definitivamente. Se fosse possível fazer isso, deveria ser o Facebook, por exemplo. Só que agora eles são mais leves com isso. O Facebook é proibido, ou era? Menor de 12. Menores de 12 anos. Exato. E havia um tempo em que tu não conseguias mesmo se não tinhas 12 anos, mas isso qualquer crianças mesmo ultrapassam essa barreira agora. Então se houvesse a possibilidade de realmente regular-se essas coisas, seria ótimo. Uma criança de 12 anos... Eu aposto que existem e já vi amigos informáticos já apresentarem propostas, mas o governo não está a aplicar isso. Como é que você olha para esta situação? Em que o governo nega-se, proíbe desta regulação, esse regulamento, que regule-se. Aí vem um problema. Eu acho que então a preocupação do governo não está em realmente melhorar o sistema, ou melhorar o aproveitamento ou o desempenho das crianças. Está a dizer que o governo não tem intenção de melhorar o aproveitamento? Isso, eu particularmente não vejo. Eu costumo dizer que eu aprendi mais fora da escola do que na escola como tal. Aprendeste fora da escola mais do que na escola? Sim. E isso é um dos indicadores que faz com que tu afirmes categoricamente que o governo não quer, está a negar a educação, está a negar o conhecimento para os alunos. Sim, para os eu cidadãos. aprendi, uma das coisas que me fez aprender a maior parte das coisas fora, desde pequeno fui exposto a livros. Meus tios compravam livros, deixavam ali em casa. Então, conforme eu ia lendo, eu ia vendo realidade de outros países. Então aquilo ia abrindo minha mente para outras coisas. E não é uma coisa tão difícil assim, ou melhor, pode ser difícil, mas para o tempo que Moçambique tem, ao vermos que Moçambique está a desenvolver, ou está a lutar para desenvolver, esperava-se um sistema de educação melhor. Equivalente àquilo que se diz. Mas está a desenvolver? Não vejo particularmente. Está ou não está a desenvolver? Se está, eu não vejo. Moçambique está melhor agora em 2025 ou em 2017? Aí já vem um outro problema. Essa comparação não pode ser feita. Vai responder já. Mas, doutora Mirella, nós sabemos que o medo do fracasso tem adoecido muitos estudantes. Ok? E a escola cobra muita produtividade, mas não oferece também suporte emocional, que estamos aqui já a tocar desde. Ok? Será que o sistema educativo está a adoecer os estudantes? Eu penso que sim, mas até certo ponto. Está a adoecer porque não há maneiras, não há forma, vamos lá, não há cura para essa doença, né, dentro do sistema educativo. Se sabemos que algo não está bem, como entidades grandes, né? Okay. O que é que deve-se fazer? Procurar a solução para aquele problema. E eu penso que não há, pelo menos na minha área. Por quê? Vamos lá, eu sou a favor, tem uma coisa que eu sou muito a favor, mas eu acho também muito impossível. Uma criança, um psicólogo. Isso é impossível, sabemos. Por que não é possível? Olha muito bem para o estado em que estamos em Moçambique em relação à educação. Primeiro, eu acredito, não estou muito bem informada, mas é suposto, ou era suposto, ou havia um programa que devia-se ter um psicólogo em cada escola pública. Não sei se vocês viram isso. Eu ouvi sobre isso. Quantas escolas têm psicólogos? Quantas? Se só um computador, um estudante não foi realizado, imaginemos psicólogos.
E se tem psicólogo, o que o psicólogo faz na escola? O que é que faz de concreto? Eu não quero psicólogos que vão, marcam presença e vão embora. Existem? Só para dizer que existem. Está a dizer Só que para existem dizer psicólogos que vão às escolas, psicólogos escolares, que vão às escolas, marcam presença e vão. Claro, eu sou psicóloga. Como se eles não tivessem nenhum trabalho, enquanto existe muito. Obviamente, trabalho de um psicólogo é vasto. Pois. Vasto, eu digo isso porque eu estou inserida numa instituição de ensino, é muito difícil trabalhar. Então, voltando, quantas escolas têm psicólogos que realmente vão lá para trabalhar? E não culpo a ninguém, porque assim como há uma parte a se fazer por parte dos psicólogos, há um trabalho por parte do governo também que não está a ser feito. Ok. Eu prometi para mim mesma que não viria a falar mal do sistema de educação, mas não está bom. O sistema não está bom. E isso é visível. É visível. É visível. Professores não estão capacitados, infelizmente, para conversar ou para reduzir os problemas emocionais dos alunos. Ok. Então, daí a necessidade de ter psicólogos. Mas não há os tais psicólogos. Então, o problema de saúde mental é resolvido? Não. Mas estão a formar psicólogos. Quantos saíram? E como? No teu ano, quantos saíram? Quantos deram vocês? Uma Olha, estimativa. Quantos no meu graduaram? ano, e muitos. 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 Incontáveis. Os que graduaram. E os que não graduaram, só terminaram, levaram o certificado e foram. Também vários. Somos muitos. Aí já é outra problemática, desemprego, mas isso não Pois. quero entrar, né? Não, está ligado. É? Sim, está ligado, porque estamos a dizer que existem Olha. indivíduos a perecerem de saúde mental. Exato. Estável, ok? Estamos a dizer que o projeto é uma escola, um psicólogo. Temos quantas escolas? Vamos dizer que temos 100 escolas, ok? Temos 100 escolas. Precisamos naturalmente de 100 psicólogos. É uma matemática fácil. Agora, como é que temos 500 psicólogos desempregados e 100 escolas que não têm Tem psicólogos? Estás a ver? É um problema grande e é muito mais profundo do que aquilo que a gente vê. Não é só aquilo que a gente vê, é muito mais profundo. É uma problemática grande por isso é que eu digo que eu tenho esperança na primeira pergunta que fez. Exato. Né? Eu tenho muita esperança, principalmente nessa fusão saúde mental, escola saudável. Eu acredito muito nisso, muito, muito, muito. E Acredita nesse projeto de uma escola, um psicólogo? Pensando fora da caixa, não pensando de forma quadrada. Eu acredito muito nisso. E vai funcionar, deve funcionar. Mas não depende de mim, uma simples psicóloga. Não, depende, obviamente, de uma mesa como essa que está Não aqui. depende só. Exatamente. John, como é que você olha para isso? Felizmente ela é mais esperançosa do que eu. Eu gosto muito de ser esperançoso, mas até certo ponto tento ser realista. Eu gostaria também que acontecesse, mas eu não prevejo isso para nem daqui a 100 anos, pelo menos para o Sério, nosso sistema. calma aí, espera, John. Está a dizer que você Sendo não realista. espera, sendo realista, não acredita. Você em 100 desacredita que o governo pode, naturalmente, daqui a 100 anos, colocar uma escola e um psicólogo? Não, eles até podem conseguir colocar uma escola ou um psicólogo. Mas aquilo que ela disse que é o principal, ela tocou algo muito bonito, que é a questão de uma escola, a questão de, não sei se pode dizer... Saúde mental e educação. E educação. A fusão. Exatamente, a fusão de essa saúde fusão. mental. Sim, Daqui a 100 anos. Eu não vejo que isso possa acontecer em Mas 100 anos. Em 100 anos eu não vejo. Sendo Homem de realista. pouca fé. Pouca fé. Não seria fé inteligente, talvez. Bem, John, segura aí, para você que está aí a assistir o nosso programa, nós estamos a falar sobre saúde mental e o seu impacto direto no desempenho escolar. E estou aqui com o John Sérgio, formador e também estudante, e estou com a doutora Mirela Sibel, psicóloga, que estamos aqui naturalmente a deixar o nosso saber, aquilo que nós acreditamos que devem ser, estamos aqui a apontar reclamações, estamos aqui também a apontar as possíveis sugestões para soluções que nós pretendemos ver
Podemos até não testemunhar, mas acreditamos piamente que alguma transformação social nós vamos naturalmente a plantar e um dia nossos filhos, nossos sobrinhos, entre outras pessoas, podem naturalmente se beneficiar desta mudança que nós estamos aqui a plantar. Não saia daí, nós voltamos dentro de alguns instantes. Vamos a um comercial. E para você que quer naturalmente passar a desfilar a sua empresa aqui no nosso programa Diálogos Educativos, para que ela ganhe mais visibilidade, para que chegue até o seu destinatário que você pretende, é só contactar aí 8484-21587, é o nosso contacto comercial. Eu sou o Altafo Ibrahim, perca-se, mas não perca a oportunidade de estar sempre aqui no nosso Diálogos Educativos. Nós voltamos já, não saia daí. Vista-se com confiança e estilo. Vendemos roupas que ajustam-se a si, não o contrário, seja plus size, médio ou slim fit. Nossa coleção oferece conforto, qualidade e estilo que acompanha cada movimento. Alinhamos ao seu bom gosto, ao seu estilo. Temos para si bolsas para todas as ocasiões, calçados, ternos masculinos e femininos, Estamos localizados no Centro Comercial Novário Mall, na Matola, loja número S044. Fiquilo Fashion. Vista-se com classe e elegância. Pense numa escola comprometida com o homem do futuro. E com um ambiente propício para fácil aprendizagem. Apresentamos para si o Colégio Pérsia, revestido de qualidades que impulsionam o processo de ensino e aprendizagem, lecionando o ensino primário e secundário. O Colégio Pérsia tem uma biblioteca equipada e pronta a responder à demanda do mercado, preparando estudantes para o ensino superior, laboratórios para as aulas práticas, pátio acolhedor e espaçoso, aulas extracurriculares de língua inglesa, informática, taekwondo e língua francesa. Estamos localizados no bairro Intaca 2, próximo à primeira rotunda da Estrada Circular. Some say learning English is a tough challenge, while others believe that without the right approach, only a miracle can help. But is that really the case? Join us as we explore the different ways people in Mozambique have mastered English, breaking barriers, defying expectations, and proving that learning is always possible. My name is Tim Alfredo. Meet me every Wednesdays at 3:30 p.m. for a close-up conversation on Chat Desk Unplugged, right here on Mindcast TV. Go! Nós voltamos, prometemos voltar e cá estamos para dar continuidade àquilo que é o nosso tema de hoje, bem, que é a saúde mental e seu impacto direto no desempenho escolar. Estamos aqui a ter um debate bastante riquíssimo mesmo, para trazermos algum tipo de transformação na sociedade e nós temos aqui dois especialistas nesta matéria e vamos dar continuidade no nosso segundo bloco. Eu gostava de perceber de si, doutora Mirela Sibel, estamos a exigir mais demais dos alunos sem cuidar do seu emocional, é isso? Sim, com toda certeza, sim.
E o que é que deveria ser feito? O que é que deveria ser mudado? Bom, vamos lá. O nível de exigência tem que ser equivalente ao cuidado que nós damos tanto aos alunos quanto aos professores. Ok. Eu penso assim, a saúde mental não é algo para brincar, né? É muito séria, muito fala-se. Na teoria, todo mundo fala de saúde mental, mas quando é para fazer, quando é para cuidar, ninguém está lá. Pouco faz-se. A prática é outra já, mas fala-se muito. Então eu gostava mesmo que os programas que já existem, né, que têm a ver com cuidados, saúde mental dentro das escolas, vamos lá, multiplicassem-se. Eu ainda volto a insistir na ideia de um psicólogo que trabalha dentro da escola. Um psicólogo, entre parênteses, que realmente trabalha dentro de uma escola. Sabe, sobre psicólogos nas escolas, é um assunto que estou a ouvir aqui consigo primeiro. Aliás, já havia ouvido, mas em colégios, escolinhas privadas. E algumas universidades privadas também de alto nível de aprendizado também, porque temos visto estudantes que saem dali. E como é que você olha para isso, John? E só para fazer, há uma universidade pública, não sei se posso dizer o nome, que por fica acaso à vontade, tem... se é pública, fica à vontade. Eduardo Mondlane. Exato. Universidade Eduardo Mondlane, por acaso tem um setor que tem a ver com essa parte. Eu disse, tive aquele problema de crise existencial no segundo ano, e naquele mesmo tempo eu descobri que eles tinham lá um gabinete para apoiar estudantes que estivessem a ter dificuldades emocionais. Tinhas de pagar, mas é acessível. Acho que eram 100 meticais a consulta, e a consulta era a cada quinzena. Então, ajudava muito, ajudou muito. Que eu falo. Realmente, mas outro ponto que me faz até levantar essa questão de se estamos a exigir mais dos alunos do que do seu emocional. Eu testemunhei na época de manifestações pós-eleitorais, isso no final de dezembro, com todos os pneus queimados nas ruas, balas perdidas e gás lacrimogêneo, alguns estavam a ser submetidos a exames de admissão. Outros das 7ª classes estavam a realizar exames. É sobre isso que nós estamos aqui a falar. E como é que vocês olham para isso? Isso não é desumano, manos? Então, eu não isso disse, não é tanta pressão, mano. Eu não disse naquela hora que não parece haver preocupação. Então, não parecer ou ok? Está a dizer que não há preocupação. Dizer, não há preocupação. Então, não estando preocupados, quer dizer, primeiro é que a educação é o pico, é a cena mais sensível que nós temos aqui, ok? Se matarmos a nossa educação, matamos tudo. Isto está a dizer que estão a matar a educação. Estão a matar, porque para essa situação, por exemplo, ou se olharmos de modo geral, se não há preocupação em melhorar, ela que disse muito bem, professores não estão preparados, por exemplo, para lidar com situações de crianças que têm dificuldade de saúde mental. Eu paro para pensar, eu lembro aqui de uma colega, acho que quando eu estava na 12ª, ela era excelente em química. Excelente. Ok. Incrível. Vocês não estão... Ela era muito boa, mas quando ela fazia teste, ela tirava 2, 3 valores. Estão a ver alguém que é muito boa, ela vai, resolve tudo, o professor fica admirado, mas quando fazia teste ela tirava notas muito baixas. Notas muito baixas. E o professor provavelmente também não sabia, não vou lhe culpar, não foi preparado para isso, porque até tem aquela cadeira de pedagogia, dão psicologia geral, psicologia de desenvolvimento humano, mas eles não te ensinam a lidar. Eu que era aluno, me preocupei, mas por que isso aconteceu? Aquilo me incomodava. Eu fui pesquisar, fui descobrir que existe algo, não sei se traduz literalmente, em inglês é test anxiety. Fica à vontade. Não sei se traduz literalmente seria ansiedade de teste ou coisa assim. Ok. Então, há situações em que alunos, ou um problema de saúde mental, em que um aluno não se sente à vontade quando vai realizar um teste. E aquilo não vai mostrar a realidade do aluno. Quando o aluno vai fazer aquele teste, nós não vamos ver a realidade daquele aluno. Então, o professor deveria estar preparado para isso também. Então, você sente que há uma pressão desumana por notas e resultados? Exatamente. E não são notas e resultados que mostram o nível é que como um se aluno estivesse a cumprir uma agenda. Exatamente. De passamos tantos alunos. Eu recomendo muito um documentário
para quem puder ver, chama-se Where to Invade Next. Em português? Eu acho que no YouTube tem em português dublado. Agora o original mesmo não tem no YouTube, mas tem partes no YouTube. Ok, tem como é que partes. seria a tradução em português desse tema? Where to Invade Next. Qual é o... vou fazer uma tradução livre. Direta, uma tradução livre, sim. Uma tradução livre. Onde vai invadir a seguir. Ok. Em que um norte-americano via problemas que havia nos Estados Unidos, ele viajava para diferentes lugares que tinham soluções para muitos desses problemas e ele descobriu que as soluções já tinham lá nos Estados Unidos, mas eles não aplicavam. Então, se nós formos a ver naquele documentário, quando eles falam de questões de educação na Finlândia, na França, na Eslovénia, eles olham muito para a questão de bem-estar. E se for em lugares como Finlândia, a questão de notas não é tão relevante assim. Não são as notas que vão determinar até que ponto o aluno é realmente bom. Um aluno pode ser bom e não ter notas muito boas. Ok. Nós vimos nessa situação de dar aulas, várias vezes eu vi alunos tirarem 15, mas eu a olhar e a dizer, se nós formos olhar para a capacidade desse aluno, esse não é 15, esse é um aluno nota 20. E víamos alunos de nota 20 a tirarem 12, alunos de nota 12 a tirarem 5. Então o teste em si já tem algum tipo de problema, a nossa forma de avaliação já tem certos problemas. E é por isso também eu costumava ver, Estados Unidos têm melhorado nisso, países como o Canadá têm melhorado, eles sempre têm avaliações para a criança. Eles percebem que uma criança tem algum problema na assimilação, ainda pequeno, 3 anos, 4 anos, já fazem um teste para que haja um diagnóstico. Eu, aqui na minha idade, só ouvi que existe transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com mais de 20 anos, mas uma criança lá com 5, 6 anos já sabe dizer que é hiperativa. Ok. Isso é relevante porque a partir do momento que já sabem que essa criança é hiperativa, eles não estão a usar aquilo só. Eles já sabem que tipo de turma vão colocar a criança, que tipo de professores a criança terá. Isso tudo é relevante. Tentam saber em que nível de spectrum, tipo, como se fosse uma escala de síndrome, acho que é síndrome de Down. Sim, eles tentam saber até que ponto aquela criança tem síndrome de Down para saberem como vão lidar. Então, são lugares em que eles se preocupam com a saúde mental e eles olham para a saúde mental e para a educação como coisas que devem andar juntas para que um país realmente desenvolva. Muito bem, ficou aqui a sua explanação, que saudei bastante, arrepiou-me a pele. Doutora, explica-me uma coisa. O John aqui mencionou sobre a falta de preparação, falta de formação dos professores para lidar com essas questões emocionais dos seus alunos, dos seus estudantes. E uma coisa que me remete é do livro do Julian Melgoza, O Poder da Esperança, que ele explica que os médicos tinham que se preocupar mais com a saúde mental que propriamente a ferida física que eles conseguem ver, porque o que faz o doente até estar ali não é bem aquela ferida que o médico está a ver, mas é como ele está ali, como o paciente está a lidar com aquela ferida, ok? E se os professores não têm capacidades suficientes para lidar até com pessoas com deficiência, imaginemos com pessoas com problemas psicológicos e tudo isto mais. Olha, eu penso que os professores, professores não precisam necessariamente tratar ou oferecer uma cura às pessoas que têm algum problema ou dificuldade na saúde mental, mas precisam ter a sensibilidade de identificar, pelo menos, para posterior encaminhamento. Eu acho isso muito importante. A capacidade de um professor de... Peço para repetir para a câmera, por favor, peço para repetir. Não, esse é o show, Ok. Yeah. Eu penso que os professores não precisam necessariamente ter a cura para o problema de saúde mental, mas precisam ter a sensibilidade de identificar o problema e encaminhar ao pessoal especializado. Eu penso assim,
quando se trata de saúde mental, como eu disse, é uma coisa muito sensível. O fato de tu seres pessoa, eu acho que já podes ser capaz de ver que uma pessoa não está bem, independentemente da sua formação, é psicólogo, é médico, é engenheiro. Tu sabes ver quando alguém não está bem. Então, essa sensibilidade, esse gatilho acionado na sua mente pode fazer-te salvar vidas, melhorar alguma coisa, entende? Não precisas ser psicólogo para intervir. A intervenção de um professor não é do psicólogo, não é de um psiquiatra. Não. É a intervenção do professor, entende? Já tentou estudar enquanto lidava com ansiedade ou tristeza? E como é que foi? Não. John, já tentou estudar enquanto lidava com algum problema emocional, ansiedade ou tristeza? Foi nesse tempo que eu disse da crise existencial, assim que se resolveu. Enquanto eu estava a passar pela crise, eu praticamente nem ia à faculdade. Lembro que eu saía a dizer, não, hoje eu ia ir à faculdade. E quando eu chegava ali no campus, eu ficava tipo, não. Então voltava, havia um jardim, ou não sei se ainda há, perto, ali naquela zona da São Machil, dá um jardim meio escondido. Então eu preferia ficar lá, ficava muito tempo sozinho. Mas isso por um tempo, então, assim que eu melhorei, quando eu tive aquelas consultas com psicólogo, chama-se CEAP, acho que é esse o nome daquele gabinete lá. Então, conforme eu atendo aquelas consultas com psicólogo, eu melhorei, recuperei grande parte do trimestre, era do semestre, em pouco tempo mesmo. Acho que melhorei, já a faltar um mês para o semestre acabar e eu consegui recuperar quase tudo. Uma outra coisa já não tinha como recuperar, mas aquilo que deu para recuperar, eu recuperei. Por que ainda há tanto tabu em falar sobre saúde mental nas escolas? Doutora Mirella, existe medo ou ignorância sobre o tema dentro do ambiente educativo? Eu acho que é ignorância. Da parte de quem? Da parte de todo mundo. Há informação sobre saúde mental em todo lugar. Só que não colocamos em prática, né? Não damos o devido valor. Mas eu acho que estamos a caminhar muito bem para aquilo que eu acho que deve ser o objetivo de todo mundo, né? Que é todo mundo ter acesso à informação sobre saúde mental e, de alguma forma, cuidar da saúde mental. E a outra coisa que eu acho muito importante, que é a responsabilidade afetiva. Eu não sou 100% responsável pela tua saúde mental, mas eu tenho um pinguinho lá de redundância, né? De responsabilidade. Eu posso fazer com que tu estejas bem. Então, como indivíduo inserido numa sociedade, eu sou responsável um bocadinho por aquilo que a outra pessoa, que também que é um outro indivíduo, sente. Exato. Então, eu acho que há necessidade também de termos um cuidado básico nessa sensibilidade emocional para a outra pessoa. Acredita que o governo tinha que implementar no currículo muita matéria sobre saúde mental? Porque estamos a dizer que nós somos aquilo que comemos, ok? Se a escola é a principal casa, a base onde nós temos os primeiros contactos, depois de casa, até hoje, eu comecei a estudar na época, acho que é por causa das escolas públicas, etc. Eu entrei na escola com 5 anos, 5 ou 6 por aí. Hoje em dia, até 2 anos já deixam as crianças nas escolas, ok? Com 2 anos. Então, esse primeiro contacto que já temos com a escola, estamos a dizer que é onde nós tínhamos que começar a ouvir e ver sobre estas questões. Não acha que o governo tinha que implementar estas temáticas sobre saúde mental no currículo? Porque é lá onde nós tínhamos que... Porque eu penso que se tivéssemos matérias sobre saúde mental no currículo, nós nem estaríamos a discutir com tanta profundidade, porque já saberíamos... nós podíamos ter qualquer estudante para poder debater sobre isso. Mas se nós não escolhermos a dedo uma psicóloga de renome como você, um estudante, um formador qualificado como você, mano... Mas eu não sei se funciona. A ideia até é muito boa, mas talvez pela forma como as coisas ainda são ensinadas. Porque, por exemplo, nós temos nos livros a questão de drogas. Eu acho que desde os livros da 5ª ou 4ª classe já ensinavam a questão de drogas.
das drogas mais pesadas, mais leves, não sei o quê, como deve, ou a questão de não consumo de drogas, tudo mais. E nós sabemos que a maior parte das pessoas não acatou aquilo, a maior parte das pessoas não aprendeu com aquilo. Então, provavelmente, a maneira como as coisas são lecionadas poderia se implementar-se no currículo, mas a maneira como as coisas devem ser lecionadas também deveria mudar, de modo que as pessoas pudessem usar ou adquirir realmente esse conhecimento. E talvez fazer uma sensibilização maior no seio comunitário, porque eu acho que o problema, antes de chegar na parte da escola, é porque na tua comunidade mesmo, com quantas pessoas tu podes partilhar, se estás mal, estás depressivo, estás a ter crises de ansiedade, com quantas pessoas tu podes contar se estás numa situação dessas? A maior parte das pessoas vão dizer que é frescura. Então, o problema primeiro está no meio comunitário mesmo. Então, acho que se houvesse essa sensibilização, porque se ensinam, a educação parte de casa também. Sim, começa se de lá. ensinam àqueles que são responsáveis pela primeira educação que nós temos, então será muito mais fácil nós também aprendermos. Nós também estamos a aprender agora, vamos ter facilidade de ensinar. Eu acho que a próxima geração terá um conhecimento ou terá mais informação do que nós temos acerca de saúde mental. Pois. Por quê? Porque nós já temos e vamos transmitir alguma informação. E eles também vão procurar mais informação do mesmo jeito que está a acontecer connosco. Começamos a ouvir assim aos bocados. Primeiro só ouvimos falar de depressão. Do nada começamos já a saber que existe ansiedade. E com o tempo você vai procurando outras coisas. Então acho que o mesmo pode acontecer, mas a sensibilização deve começar no meio ou no seio das comunidades. Ok, e alguma vez principalmente para si, John, que é estudante, é formador, algum colega já falou sobre que estava deprimido ou depressivo, que estava com ansiedade, e como é que você lidou com isso? Se existiu alguma vez, por conta desse tabu, porque uma das coisas, eu subo muito chapa, e principalmente nos TPMs, as pessoas preferem desabafar. Como psicóloga, eu acredito que sabe muito bem disso e tem testemunhado bastante. As pessoas preferem desabafar com estranhos que conhecidos. Por conta da por conta do medo do julgamento. Ok? É preferível que eu pare contigo e fale sobre meus problemas e base. Porque eu sei que você não vai me julgar, você não vai falar nada aqui que vai me fazer não prosseguir ou whatever. Tu vais me dar teu conselho como um estranho, tipo, eu penso que tinhas que superar, eu penso que whatever, e vai basar, e você não vai partilhar essa informação com ninguém. Agora, se eu desabafo com meu primo, eu já sei que na próxima reunião de família todo mundo vai me olhar, tipo, É verdade. Tipo, já teve algum colega, ou distante, mas que já falou consigo presencialmente? Não. Quando as pessoas estão em situações assim, eu não sei, provavelmente por causa de questão de tabu, não costumam dizer É por causa disso. eu estou numa situação depressiva ou estou numa situação de depressão. Mas eu ouvi muitas vezes pessoas já dizerem que tinham ansiedade. Ok. Só que aí depois já vem aquela questão de às vezes a pessoa não tem realmente ansiedade, a pessoa tem uma interpretação errada daquilo que é ansiedade como tal. Então já teve essas situações, mas eu já ouvi principalmente as pessoas já virem dizer, eu não estou bem, está a acontecer isto, como se fosse a forma delas de dizerem que estão a passar por uma situação que lhes deixa em estado depressivo ou realmente estão a passar por depressão, mas não usam a palavra depressão como tal. Mas para tal nós temos aqui nossa psicóloga que vai nos diferenciar ansiedade e depressão, porque andam juntos estes termos. Com quanto é que fala-se? Eu li muito sobre a doença do século, do Auguste Kurr, que fala sobre depressão e ansiedade. E lá pode-se encontrar, mas quem não tem acesso, estamos a pedir aqui para explicar de forma sintética. Tudo bem. Eu costumo dar uma definição para todo mundo perceber. Ok, que é isso, sim? Muito fácil e simples, bem sintética. Depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Acabou. Aí todo mundo vai perceber. Depressão, por favor, peço para definir aí para a câmera, por favor. Depressão é excesso de passado e ansiedade é excesso de futuro. Por que eu costumo dizer isso?
Primeiro, para dizermos que temos ansiedade, há vários critérios de diagnóstico. Temos que ter cuidado. Tudo bem que hoje em dia está na boca de todo mundo, ai, tenho depressão, tenho ansiedade. Só que para nós, da área clínica principalmente, há critérios de diagnóstico. Para chegarmos ao diagnóstico transtorno de ansiedade ou depressão profunda, há vários critérios a obedecer, o paciente no caso, né? Por isso é que temos o cuidado em não dar nomes às coisas. É muito possível que alguém chegue e diga, ok, estou triste, estou muito triste. Tá bem, há quanto tempo está triste? 6 meses, direto, né? Aí, como profissionais, já temos, se calhar, um dado para diagnosticar a depressão. Okay. Sinto-me ansioso, não sei o quê, sinto-me assim, assim, assim. Ok, de acordo com os dados que a pessoa deu, já podemos dizer se é ou não ansiedade. Para o nosso lado, temos um certo cuidado em dar nomes aos sintomas. Mas, assim, no senso comum, estar triste é depressão. Estar não sei o quê tem ansiedade. Então, devemos ter esse cuidado. Bem, a escola prepara para exames, nós sabemos, mas prepara para a vida. Agora, como estudante, você sente que está a ser preparado emocionalmente para os desafios fora da escola? Porque passamos maior tempo na escola, mais tempo da nossa vida na escola, podemos assim dizer, falo desde ensino primário, secundário, superior e etc. Depois de lá, acha que a escola está a preparar emocionalmente para a falta de emprego e etc., para a pressão social? Acha? De modo algum. Não acho que a escola nos prepare. A escola até em termos daquilo que a escola nos dá como conteúdo, quando nós vamos para a realidade de trabalho, para o dia a dia, às vezes há muita diferença daquilo que você aprendeu e daquilo que realmente acontece. Então, dependendo da área, né? Mas normalmente há muito essa diferença. Então, eu não acho que a escola nos prepare para todas essas coisas que a vida nos traz. Quando tu olhas para o caminho da escola é como se fosse muito straightforward. Tu vais, tu estudas, consegues um emprego, aplicas aquilo que aprendeste. Mas quando tu já sais da escola, tu vais para a vida como tal, é diferente. Tu tens de procurar um emprego, às vezes tens habilidade, mas não sabes falar. Falar, exato. Vão precisar disso quando vais fazer a entrevista. Não sabes como lidar ou como se comportar numa entrevista, como é que deves estar vestido. Tu olhas e tu vês a hipocrisia em si na escola, quando a escola nos diz que nós não devemos fazer acepção de pessoas de modo algum. Não podemos olhar para as pessoas e deduzir alguma coisa. Mas aí tu vais para a entrevista, vais com o cabelo comprido ou o quê? A escola não te preparou para aquilo, a escola não te disse que tu tinhas... A escola pode ter te mandado cortar cabelo toda a vida, mas a escola já estava a te mostrar um lado hipócrita. Então, quando tu vais para lá, para a vida, tu pensas que é diferente. Okay. Mas tu vais descobrir que, na verdade, muitas dessas exigências, ou essa exigência vai ser feita. A escola não te preparou para aquilo. A escola não te preparou para tu estares confortável contigo mesmo, em termos de... como é que eu posso explicar? Por exemplo, tu na escola aprendes limites, assim, por exemplo, aprendes limites. A escola não te prepara. Quando tu estás na escola, tu sempre te perguntas: para que é que eu vou usar isto aqui? Exato. Até hoje vou usar cateto aonde? Exatamente. Só trabalho nas bombas. Exatamente. O exemplo do cateto. Ainda bem que mencionaste isso, porque aí vem uma coisa muito aquilo ali. A pessoa se pergunta: eu vou fazer o que com o Teorema de Pitágoras? A escola não lhe preparou. Mas o Teorema de Pitágoras é uma das coisas que nós mais usamos no nosso dia a dia. Muitas coisas são feitas com base no Teorema de Pitágoras. Muitas construções que nós temos, estes cantos, como isto aqui é feito, tudo vem do Teorema de Pitágoras. Sério? E a pessoa não sabe. Quando tu queres escolher o caminho mais rápido, estás aqui, não sabes se vais assim ou vais assim, mas queres ir para aquele ponto, tu podes usar o Teorema de Pitágoras para perceber isso. E a pessoa não sabe disso. Como? Explica então lá a escola não faz aquilo ali. Como é que nós podemos decidir um caminho usando o Teorema de Pitágoras? Sim. Nós aprendemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Exatamente. Então, com isso estamos a dizer o quê? A única situação em que há de haver essa diferença é quando nós temos lados 5, 4, 3. Ok. Porque vamos ter 5 ao quadrado, 25. Do outro lado vamos ter 4 ao quadrado, mais
3 ao quadrado, então vamos ter 16 mais 9, 25 igual a 25. É a única situação em que seria a mesma distância. A hipotenusa sempre é o caminho mais rápido. Em vez de sair de um cateto, depois virar do outro cateto, usa a hipotenusa logo. Vai ser sempre mais rápido. Tirando essa situação em que mede 5, 4 e 3. Porque se a hipotenusa for 5 e deste lado eu tenho 3 para um cateto, 2 para outro cateto, então vai ser 3 mais 2, 5. Aqui também 5. Mas qualquer outro triângulo retângulo que você procurar, a hipotenusa sempre vai ser o caminho mais rápido. Ciência anima, pá. Poxa, conhecimento anima. Ok, mas continuando do seu ponto de raciocínio. Então é isso. A escola te dá muita informação, é uma das coisas que eu vi, porque eu tive a sorte de trabalhar com pessoas que tinham o currículo nacional e tive a sorte também de trabalhar com pessoas que tinham o currículo internacional. Ok. O currículo sul-africano e o currículo Cambridge são 2 currículos que eu tive a oportunidade de trabalhar. A diferença, quando tu vais ver, eu até costumo dizer, crianças daqui, ou os que estão na escola pública, se tu pegares um bom aluno da escola pública, ele tem grandes chances de ser melhor se tu pegares matemática, física, do que um aluno bom de uma escola privada que tem um currículo internacional. Mas agora, o aluno da escola que tem um currículo internacional vê aquilo vê muitas coisas de modo repetido e as coisas vão desenvolvendo, mas ele consegue ver como aquilo vai se aplicar no seu dia a dia. Ok. Você vê no currículo Cambridge, por exemplo, as crianças na 12ª ainda aprendem, 12ª, já não me recordo, ainda aprendem a questão de escalas. Nós só vemos isso na primária, quase, quando só estudamos assim, quando estamos na primária. Mas lá eles vêm. E tu precisas dessas escalas quando tu vais estudar arquitetura. Ok. Mas a partir dali, daquele momento em que tu estudas já grande, aquilo te ajuda até a decidir o que tu queres na vida, quando tu sabes o que tu vais fazer com aquilo que tu aprendes. Porque uma orientação vocacional. Exatamente. Então, tu saberes o que estás a estudar vai te ajudar. Se a escola não te diz o que tu estás a estudar, só te ensina, então não está a te preparar para o futuro. Para o futuro. Muito bem. Há uma tendência nos últimos tempos de fingir que está tudo bem. Virou uma competência social, indiscutivelmente. O que é que pode ser... Antes que... bem, doutora, o silêncio emocional pode ser mais perigoso que uma crise aberta? Mas antes de responderes isso, eu também gostava de aglutinar esta questão a uma outra. Apontaste aqui alguns sinais de como podemos identificar nos alunos com a saúde mental baixa e etc., com algum problema emocional. Mas olhando para aquilo que são as teorias de personalidade do Gordon Allport, uma das figuras incontornáveis, o pai da psicanálise, podemos assim dizer, há pessoas muito calmas, ok? Ele, por exemplo, eu conheço há algum tempo, o John, é um jovem muito calmo. Como estudante, se ele estiver a enfrentar algum tipo de problema emocional, como é que pode se identificar esta pessoa, se ele está... Porque de natureza ele já é calmo. Imaginemos se ele está a passar por alguma coisa. Como é que podemos identificar? E vem acompanhada dessa questão. Sobre o silêncio pode ser mais perigoso ou que uma crise aberta? Eu acho que depende, né? Na intervenção, cada pessoa é uma pessoa. Ok. Por acaso, de pessoas calmas. A ser calmo, há outra coisa. Se tens uma pessoa calma, o teu normal é ser calmo. De acordo com aquilo que tu és, o funcionamento disfuncional... Pode-se usar. Ok. O mau funcionamento daquilo que é a tua vida, a tua personalidade é que vai ditar se tu estás ou não a ter uma fase de saúde mental fraca, sendo ou não introvertido. Ok? Agora... Se eu acho que falar... Como é que perguntou? Perguntava, o silêncio emocional pode ser mais perigoso que uma crise aberta? Eu penso que sim, porque falar faz bem. Sendo tu uma pessoa que sabe falar ou não, falar faz bem e liberta qualquer um. Não precisa ser necessariamente falar com um terapeuta, alguém profissional. Falar, tirar aquilo que está dentro de si para fora, escrever... Exteriorizar as coisas que nós sentimos faz bem para todo mundo. Eu tenho usado uma técnica que quando estou emocionalmente frágil ou mal, com algum problema meu, eu chego... Eu gosto muito de falar com as pessoas, mas se estou a enfrentar um problema muito forte e não consigo falar, eu falo para ti, mas conto na terceira pessoa.
sabe, poxa, aquele meu brada está a passar por isso, por isso, por isso. Para que aquela cena saia de mim, eu uso muito, essa é a minha técnica de refúgio. Funciona? Muito. Até que porque ponto? Mas por quê? Primeiro porque eu tenho que preparar a mim. Se estou, eu tenho que preparar a mim para lidar com aquela situação. Logo, primeiro passo que eu uso é falar. Uso essa. Meu amigo está a passar por isso. Para ouvir o que tu vais dizer acerca, buscar o que você vai me dizer e juntar com aquilo que eu acredito que é. Posso contar para mais de 3 pessoas e ver que aqui há um xixi que liga. Ok? Há um xixi aqui que estão a dizer que tens que continuar aí. Eu só estou a dizer, mano, aquele meu brada não está a conseguir vencer aquele campeonato, aquele treinador não está a conseguir vencer aquele campeonato. Ouço de ti, eu penso que ele tinha que trocar de jogadores. Você diz, eu penso que tinham que trocar de treinador, ele tem que reformar, já se esforçou muito o cérebro dele. Ouço a terceira opinião e daqui encontro um xixi, ok? E desse xixi eu procuro uma solução e tem funcionado. É uma técnica, estratégia, exatamente, é uma estratégia minha. Mas eu aconselho muito as pessoas a falarem. Sim, Abram-se. o primeiro passo é esse que eu uso, é falar, mas eu tenho que me preparar. Eu depois de algum tempo posso vir a te contar ou a falar, ou para uma outra pessoa que eu estava enfrentando, ou estou a enfrentar uma situação dessas, mas primeiro já falei, meu coração começou a ficar mais assim, mais fresco em função disso. E John, você já sentiu que precisava de esconder suas emoções para não ser julgado? Na maior parte das vezes, muitas vezes eu me sentia assim, sempre fui calmo. Com medo de julgamento? Pareci muito introvertido, até agora acho que sou um pouquinho mais... sim. Mas, então, sempre, a questão de esconder emoções sempre me foi característica. Tem melhorado. Eu acho que o que ela disse de contar sempre na primeira pessoa também é muito importante. De alguma forma melhora. Tu conheces o meu primo, o Herman TK, então eu me sinto à vontade para falar com ele acerca de tudo, independente do que acontece. Se eu não estou bem, ele vai saber, tipo, bro, está a acontecer isto. Então, pelo menos ele, ainda que eu tenha de sair e mascarar minhas emoções, pelo menos há uma situação ou há um momento em que eu posso ser realista. Exato. Eu posso dizer as coisas como elas realmente são. E eu não sei se isso é bom ou mau. Tenho um problema de... Algumas pessoas dizem para procurar pessoas diferentes de ti. O Herman é muito parecido comigo em termos de pensamento mesmo. Exato. Pensamos quase do mesmo jeito. Então, provavelmente o conselho que ele vai me dar é o conselho que eu também me daria, ou que eu daria a ele na mesma situação. Exato. Mas aquilo vai me ajudar. De alguma forma ou de outra, aquilo me ajuda. Então, quando eu tenho de mascarar lá fora, não é tão aquilo ali, não é tão pesado assim, porque pelo menos já fui realista, já fui sincero em algum momento. Há quem diz que todo psicólogo precisa de psicólogo dele. Já sentiu necessidade de esconder suas emoções por medo de julgamento? Olha, sim, já, até hoje. Assim como tu, que contas na terceira pessoa algo que estás a passar. Eu acho que nós somos assim, somos pessoas e somos assim. Temos medo de julgamento. Ok. Né? Temos medo do que as pessoas vão dizer ou a vão respeito pensar. dos nossos sentimentos, daquilo que nós gostamos ou fazemos. É natural, mas não é aconselhável, ok? Não Nesta onda medo. que estamos a viver de fingir que está tudo bem, uma das cenas que eu tenho visto é tipo, as pessoas baseiam-se muito naquilo que vê, ok? Se eu publico, se você vê meu status, para ti é porque eu estou bem. Sim. Nem precisas perguntar, basta ver, Altaf postou uma cena, para ti é que está tudo bem. Não nos damos o luxo de perguntar para nossos bradas como é que estão, de ligar para ouvir a voz. No WhatsApp eu posso conversar contigo. E já há aquela força do hábito, eu te ligar mesmo você doente. Como é que é? Tudo bem? Você ia nice aí? Também estou nice. Novidades? Passou dor de barriga. Joe, se você disse que está nice, mano, como é que você está a dizer que está com dor de barriga? Andamos a mascarar muito, principalmente nas redes sociais. Sim, mas isto é porque... Quem é que posta fracassos? Pouca gente posta fracassos. E é a problemática das redes sociais. Ok? Redes sociais, um lugar muito tóxico, exato. Não uso muito, uso, mas sou muito desligada também e não aconselho. Sejamos todos desligados, vamos lá viver a vida real, é muito mais saudável.
Eu nunca vou postar que, vamos lá, ai, não estou bem há 5 meses com meu marido. Pois. Não, eu vou postar nossa foto felizes, bonitos. Aconteceu o caso que vimos, posso aqui mencionar, de Diana Hickman, que estava ali, 3 dias antes, acho que postou foto de... Estavam a completar anos, ou o marido completava anos, para 2, 3 dias aparecer a polêmica que apareceu nas redes sociais. Estás a ver? Há umas trends que aparecem nas redes sociais, principalmente Instagram, de influencers, principalmente brasileiros, a abrirem geleira, a mostrar, a tirar... 50 maçãs, 50 sumos, você fica pressionado emocionalmente, abre tua geleira, encontra um ovo e manteiga e água gelada na garrafa de refresco, você tipo, damn. Já viste alguém, um influencer abrir uma geleira vazia? Não. E não Quase vão fazer acontece. isso, não vão fazer. Estás a ver? Como é que a cena é tão... as redes sociais mesmo são um bocado tóxicas, já? E voltando para aquilo que é a escola, as notas têm sido o principal critério de inteligência e sucesso para o que se diz, ok? Que tipo de consequências emocionais essa visão pode causar no futuro? Exatamente o stress, eu acho. Vamos lá, eu não acho que devêssemos colocar as notas como condição absoluta para considerarmos alguém muito inteligente. Ele até falou disso. Ok. Existem outras habilidades por potencializar e explorar. Não sou muito boa em contas, não sei o quê, mas eu sou excelente em robótica. Ok. Eu sou uma excelente artista, eu sei pintar. Então, que eu nasça, coloquem-me exatamente para pintar. Ali não é tirou 20, não tirou 20, não. É se fez um quadro bom ou não. Entende? Tu és artista, tens inclinação para artes, que te coloquem desde cedo a fazer artes. Não a tentar tirar um 20 e um 15 a matemática. Não é eficaz. E um dos exemplos disso que eu encontro é tipo, se fores a ver, todos os jovens, quando fazem licenciatura, todo jovem que tem 2 licenciaturas, a segunda é do sonho dele. É do curso que ele sempre almejou. Presta atenção. Meu desejo também sempre foi esse. Por causa do quê? Já nascemos com aquilo de faça saúde, emprego está lá, ou vai lá ser professor, emprego está lá, estás a ver? Por outra, os nossos pais têm nos colocado a fazer cursos de sonhos deles que não conseguiram realizar. E tipo, vai lá, faz lesse. Você não vai dizer na aldeia comunal, você quer fazer música. Não. Na UEM, brother. Hã? Não. Estou a dizer aldeia como tipo nosso bairro lá em Quelimane, é uma realidade indiscutível. Atualmente até um bocado mais para pessoas com famílias um bocado economicamente estável. Mano, para a realidade de onde eu cresci, de onde eu nasci, eu não tinha o espaço de dizer que meu sonho era ser músico ou ser artista. Eu quero fazer artes na UEM, mano. Eu saudei muito. Mandar um shout-out aí para o Abix, Cabuebe e o comandante Faísca, 2 humoristas, eu penso que já lhes viste por aí. Um que faz humores como polícia e outro um baixinho, são de Quelimane. O que faz de polícia é realmente polícia. Aliás, bendito o destino, o futuro dele. Né? Mano, aqueles gays saíram de Quelimane, disseram para os pais que iam fazer um curso, tipo, nos inscrevemos disseram um curso que foram mandados para fazer. Eles chegaram aqui no ECA, fizeram teatro. Uau. Formaram-se em teatro na UEM, bro. Então é um milhão, mano. Para você falar, vai se formar em o que você quiser. E é essa cena que nós estamos aqui a apelar. Que haja primeiro uma orientação vocacional. Eu falava com meu sobrinho há dias, qual é o teu sonho? Ainda não tenho tio. Eu disse, ok, tudo bem. Não é mau. Está na 12ª, não é mau. Ainda estamos no 1º semestre. Quer fazer que curso? Ainda não sei, tio. Disse, também não é mau. Eu parei, eu tinha 2 posicionamentos. Lhe julgar, são 19 anos, que vai completar. E depois, já estamos para o 2º semestre do ano, e próximo ano ele tem que entrar para a universidade. Pese embora eu também não tive essa preparação, mas não posso permitir que meus sobrinhos, meus filhos passem pelo mesmo. Disse, tudo bem, não é mau. Vamos começar a direcionar, ok? Eu tenho dito, para um problema que se levanta, 3 soluções também temos que levantar. Eu disse, boy, em que disciplinas quais são as disciplinas que você gosta mais? Empreendedorismo,
Filosofia, português, disse ok, estamos a ver, tudo bem. Letras, ok, tudo bem. Já descobri, é fácil perceber o que você mais está inclinado. Mano, agora procura uma profissão que você acha que vai fazer com excelência. Ok? Não vamos dizer medicina é um curso sensível, mano. Se quer fazer filosofia, quer estudar a filosofia, faça. Quer fazer ensino, faça. Tudo que está ligado às coisas que você gosta. Estás a ver? Então as coisas tinham que ser assim. E nós saudamos bastante aos pais e educandos que dão uma orientação vocacional aos seus filhos e educandos para fazerem o curso que gostavam de fazer, que tem mais inclinação em fazer, que fazer um curso porque todo mundo está a fazer. É complicado, ok? Eu queria fazer. Não gosto de números. Eu parei de ouvir que números eu não aguento. Eu só posso fugir e fazer um curso que não tem muitos números, mano. Eu gosto de teorias, gosto de ciências sociais, eu gosto de discutir mudanças, ok? Tudo bem. Bem, se os professores também estão sobrecarregados, eles podem estar aí a dizer, não estão a nos apontar como culpados, eles também estão sobrecarregados, ok? Emocionalmente, como é que pode ajudar os alunos? Como é que os professores podem ajudar os alunos? Primeiro se ajudando, né? Se ajudando. Como disseste, não estão bem. Ninguém está Sim, bem. também não estão bem. Então, para que eles possam ajudar os alunos, devem ajudar-se primeiro. Ok. Eu acho que a escola como um todo tem que ser ajudada. Ok. Todo mundo tem que estar bem para ajudar alguém. Os alunos vão lá, encontram professores cansados, deprimidos. Sim, também, eles também precisam de algum ansiosos. tipo de... Que tipo de ajuda vão esperar de um professor desmotivado? Por seja qual for o motivo, que tipo de ajuda tu vais esperar? Não existe. Pois, Então, pois. há necessidade de a intervenção ser aí para todos. Alunos, professores, qualquer pessoa que trabalha dentro de uma instituição de ensino, né? E também para a família, caso Exato. precise. Há quem diga que os jovens de hoje estão frágeis demais, como nós falamos hoje aqui, que seu pai, se você falar para ele sobre depressão e etc., ele vai ficar tipo, mas como é que é isso aqui? O que é que pensas disso? Olha, eu tenho tantas opiniões sobre isso, Fica à vontade, mas vou dar uma só. fica à vontade. Alguém muito próximo a mim, né, mais velha, diz: tu és psicóloga, tu atendes casos de autismo e transtorno de atenção e déficit, aliás, transtorno de hiperatividade, TDAH. Exatamente, exato. Então, na época que nós éramos crianças, não existia, né? Não tinha espectro autista, não tinha déficit de atenção e hiperatividade, não tinha descalculia, não tinha nada. Quer dizer, essas disso. doenças já existiam, mas não existiam. Epá, já existiam, só que a forma como olhávamos para elas é diferente. Hoje em dia há diagnóstico, há tratamento, há cuidado, há encaminhamento, há tudo isso e há visibilidade para essas coisas. Só que antigamente não existia. Tanto é que a pessoa que me disse isso disse: eu não acredito muito. Vocês estão aí a inventar doenças, são doenças de Covid. Covid é de agora. Autismo já é não sei de quando. Então, eu acho que a forma como vemos isso é extremamente diferente, tendo em conta as nossas idades. Nossos pais são antiquados demais. Não há onde acreditar facilmente numa criança que não consegue comunicar-se e isola-se e chora e atira as coisas. Vai dizer, isso é falta de porrada. Ok. Basta bater, vai entrar na linha, mas não é bem assim. Porrada educa, para ti? Não. Ok. Para ti, porrada educa? De forma rápida. Sim ou não? E por quê? Ok. Não tem mais ou menos aí. Não há meio termo. Para mim, um pouquinho. Um pouquinho, às vezes é bom. Eu não vou dizer que educa. Um pouquinho. Uma boa educação com um pouco de também porrada, às vezes. Continua, doutora Mirella. Então é isso. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ok, muito bem. Cuidar da saúde mental é responsabilidade também da escola. Atenção, pais encarregados, pedagógicos, diretores,
fique aí a saber que cuidar da saúde mental é também uma responsabilidade da escola, pois práticas como meditação, arte e esporte podem salvar estudantes em sofrimento que possam estar a passar. E perguntas muito rápidas, bem breves, porque estamos na reta final do nosso programa, do nosso podcast. Como é que seria uma escola embora ele não tenha esperança? Como é que seria a escola a olhar para a saúde mental de forma eficiente, eficaz e efetiva? Como é que seria? Como é que olhas para uma escola com esses elementos lá inclusos, com um psicólogo, ou mais, ou melhor, dois, um para estudantes, um para os próprios educadores? Como é que olhas? Exatamente. Eu acho que é uma solução muito boa e eu ainda tenho esperança nisso. Além de irmos para a escola e focarmos naquilo que é incutir matéria nas pessoas. Okay. Ensinar as pessoas a parte humana da coisa, né? Okay. A parte sensível. Ensinar não a como conseguir um emprego estudando isso, mas a como ser pessoa como tal. Eu acho que isso funciona muito. Somos, sim, professores, temos que estudar para ser doutores, não sei o que, mas somos pessoas. Okay. Temos que ser preparados para as coisas do mundo, a parte pessoa, a parte humana. Da coisa. E nós não temos isso, infelizmente. Profundo. Não temos. John, como é que, embora não tenha, daqui a 101 anos... Tenho esperança, só não é para tão já. Tu tens esperança daqui a quantos anos? No mínimo 100 anos, mas ainda assim, não estou a ver bem. Ok. Uma pergunta para finalizarmos o nosso debate. Eu gostava de conversar convosco mais e mais horas, mas sabemos muito bem que são pessoas bastante ocupadas, têm muito a fazer e obrigado pelo vosso rico tempo. Agradecemos bastante. Uma sugestão e uma pergunta, ou melhor, deixa primeiro as sugestões, depois eu deixo a pergunta para si. Por favor, sugestões para melhorias, né? Aquilo que podemos ver nas escolas sobre a saúde mental. Quais são as sugestões que deixarias? Eu acho que... olhando... Seria como se eu estivesse a olhar para o ano 101 a contar daqui, okay. Né? Mas ela já disse, boa parte, que haja apoio emocional, não só para alunos, para professores também, que haja orientação para os professores, de modo que eles possam, pelo menos, conseguir identificar transtornos mentais. E... Por que eu não acho possível para tão já? Porque eu acho que 2 psicólogos numa escola, se um professor numa escola pública tem 40 e tal alunos e é sobrecarregado, imaginemos um psicólogo para toda essa escola, cada sala 46 alunos. Sabendo que o problema é individual. Então um psicólogo não seria suficiente, provavelmente nem 10 psicólogos seriam suficientes. Então precisaríamos de mais. Não é que eu não seja esperançoso, eu sou. Só não é para tão, eu acho que a logística ainda não nos vai permitir ter aquilo que nós precisamos para que a escola realmente melhore. Nós temos psicólogos formados e há dinheiro. Essa parte, o dinheiro nós vemos. Tudo bem. Uma questão. Se pudesses mudar algo nesse país, o que é que mudavas? Definitivamente o sistema de educação em si. Mais outra, me apareceu outra. Ok, sistema de educação. Se fosses presidente da República por 24 horas, o que é que mudarias também? Fora a educação. Fora a educação. É muito difícil olhar para mim fora da educação, porque o que eu vou dizer também tem a ver com a parte da educação. Tudo bem, também podes olhar para a educação. Mas eu acho que uma das coisas que deveria se mudar é a informação que as pessoas têm sobre como funciona a economia de um país. Ok. Nós somos muito roubados, muito atrapalhados nessa parte. Nós vamos convidar aqui o John para vir falar de economia. Sabemos muito bem que tem muita matéria. Vamos trazer-te aqui para discutir sobre isso. Doutora Mirela, por favor, diga-nos quais são as possíveis soluções, sugestões que você deixaria para o sistema educativo no que toca à saúde mental escolar. Ok. Não sei se lembram, no meio da nossa conversa, eu disse que eu queria uma coisa impossível, que era um aluno, um psicólogo. Um psicólogo, exatamente. Então, a concordar consigo. Um psicólogo não é o suficiente. Mas se não temos nenhum... Podemos pelo menos ficar com um para a escola. Então, deixemos essa ideia minha impossível de lado, né? Eu acho que sim, dar mais valor à saúde mental e, além de formarmos pessoas para o mercado de trabalho, formarmos pessoas para a vida, né? Mencionou-se aqui. Formarmos pessoas humanas.
Formarmos acho- pessoas a serem pessoas. Sim, a serem pessoas. Acho que isso falta. Temos déficit nessa parte. Se fosse mudar algo, o que é que mudarias em Moçambique? Olha, o sistema de educação Também, como ele disse, eu também já estou muito ligada à educação, muito ligada mesmo. sabemos. Então, não vejo algo senão o sistema de educação mesmo. Eu mudaria isto. Melhoraria, no caso. Como presidente, em 24 horas, por 24 horas, Por 24 horas. Muitas políticas e programas de apoio à saúde mental de todo mundo. Acredito eu que eu faria isso. ok, muito bem. Estamos na reta final do nosso podcast, da nossa conversa, diálogos educativos, aqui onde palavras iluminam caminhos. Bem, beijinhos e abraços, fiquem à vontade aqui na casa. Tem beijinhos e abraços que gostavam de deixar, alguma coisa queriam dizer, fiquem à vontade. A casa é vossa. Cumprimentar a todo mundo que assiste e aos meus colegas de trabalho, principalmente a minha colega, que é psicóloga também, que eu gosto muito dela. Não vou dizer o nome, Vamos mas ela querer ter sabe. ela aqui, por favor. É muito inteligente ela. Saudamos Vou isso, vamos querer convidar, ter ela então, aqui, por favor. É isso. John, Saudar a quem assiste e familiares, amigos e dizer que devemos mesmo começar a olhar mais para a nossa saúde mental. eu disse que sou teu eterno fã por estares aí sempre ligadinha a assistir diálogos educativos, conversa que ligada à educação, e hoje nós estávamos aqui a tratar sobre um assunto bastante sensível. Espero que tenham gostado, partilhem mesmo este vídeo para que chegue a mais gente, a quem é de direito de assuntos ou pontos que nós aqui naturalmente deixamos. Olhem com bastante cuidado e tragam futuras soluções. Eu sou o Altaf Ibrahim, a sua melhor companhia para todas as terças-feiras, quando forem pontualmente 16 horas no território moçambicano, aqui na Mindcast TV, diálogos educativos onde palavras iluminam caminhos. Percam-se. Mas por favor mesmo, não percam a oportunidade de estar sempre ligado a esse programa. Obrigado à minha produção, Dércio Gideão e o Yancon aí na realização. Até breve!